ida até Math foi como de costume, um pouco demorada e normal. Nada era novo ou chamava a atenção das adultas. Já Ashley estava adorando tudo aquilo. A pequena nunca tinha estado em uma carruagem tão luxuosa e aquilo detinha suas atenções ao máximo. Abigail agradeceu Chloe mais algumas vezes e também pediu desculpa por tê-la feito ir até Baldwin. A Griffith lhe deu um sorriso e disse que estava tudo bem, que não tinha problema. E era exatamente aquilo que sentia. As terras de George ficavam depois de Math. Elas atravessaram a vila e pegaram a estrada ao norte. Ali passaram pelo bosque da vila. Aquela parte do percurso lembrava muito a área que as Davies moravam, e Ashley logo comentou sobre. A menina nunca tinha ido para aquela parte da região. Apesar de não ser longe, ir andando não era uma opção muito viável. Chloe já conhecia tudo ali. Não era a primeira vez que iria em Baldwin. As famílias eram unidas e, com isso, a frequência que iam à casa um do outro aumentava. Desde que Nora havia se casado, ela conhecia aquela região e já a tinha como casa, tanto Math quanto Weehurst. Fazia algum tempo que não ia até Baldwin, com as viagens e a vida que levava. Os Clark quase não iam até Baldwin, apenas quando havia alguma ocasião especial. E isso fazia com que Chloe também não frequentasse tanto as terras do Hamilton, que vivia mais na casa do cunhado e da irmã do que na própria. Ela estava ocupada demais, distraída, para perceber que o bosque havia ficado para trás. Mas foi interrompida de seus devaneios por Ashley. A criança a chamou até ter certeza de que a Griffith lhe daria atenção e olharia para o novo ambiente em que estavam. E Chloe fez isso. Atendeu aos chamados da pequena Davies e olhou para o seu lado esquerdo. Ali, através da carruagem, ela viu o que fazia Math e Baldwin serem tão conhecidos. O descampado verde se abria como um mar calmo. Havia algumas árvores e vegetações, mas nada muito repetido ou grande demais. Pareciam plantas pequenas no meio de uma imensidão verde. E mais ao longe, mais ao norte, havia uma elevação. E nela, bem em cima, estava a abadia de Baldwin. As três prenderam suas respirações quando viram aquela paisagem. Não era algo que alguém ficasse imune. A construção e tudo que a cercava haviam sido feitos exatamente daquele jeito, para demonstrar força e poder. Não importaria quantas vezes fossem vistos, elas sempre dariam as melhores reações a um ser humano. Chloe sorriu e observou a perplexidade das companheiras. Elas não estavam acostumadas com aquele tipo de lugar ou de posição, mas tinha certeza que Nora faria de tudo para tornar o ambiente o mais familiar possível para que as Davies não se sentissem daquela forma, e sim, em família. E enquanto ela, Chloe tinha começado a gostar da ideia de ter decidido acompanhá-las. A ideia de rever Baldwin finalmente a tinha conquistado. Depois de um curto período de tempo sob os olhares da enorme construção, a carruagem virou à esquerda e pegou a estrada que levava até a abadia. Era um percurso pequeno, mas elevado, o que levava um pouco de tempo. Chloe se viu subindo em direção a algo maior que si, a uma construção que ultrapassava a idade de todos, mas que se mantinha forte o suficiente para durar até que o mundo acabasse. A estrada chegava à abadia por detrás. Havia uma torre ligada à estrutura principal. Elas passaram por ali e voltaram a prender suas respirações. Agora, finalmente, conseguiam ver de perto o tamanho do poder de Baldwin. Seguiram para o norte. A construção era gigante, algo que demonstrava seus anos de existência e para o que havia sido feita. As pedras eram antigas e desgastadas, porém fortes e bem feitas. As janelas eram enormes e seus vitrais muito mais trabalhados que qualquer outra coisa do local. A entrada de Baldwin era grande. A porta era original da época em que a construção ainda servia para fins religiosos. A arquitetura medieval e rústica tomava todo o ambiente. A abadia ia para cima, tinha seus pontais e suas janelas todas voltadas para o alto. Era um local que não via o baixo, mas sim o céu. A carruagem parou e com ela trouxe gritos de alegria das crianças. Nora veio correndo ao encontro das três. Parecia preocupada, mas ao mesmo tempo aliviada. O resto do grupo a seguiu. Todos estavam na frente da casa. As menores brincavam no pequeno verde à frente. Os adultos estavam um pouco mais abaixo na pequena ladeira que tinha na entrada. Estávamos preocupadas com vocês. Nós fomos buscá-las, mas não a encontramos. Tanto que John mandou a carruagem ir atrás das duas. A senhora Davies sorriu e explicou o que tinha acontecido.
Ashley já não estava mais ao alcance delas. A menina tinha ido ao encontro do grupo de crianças que brincava logo à frente. Chloe olhou ao redor e se afastou do grupo de mulheres. Se virou para a entrada de Baldwin e observou tudo aquilo. Fazia tempo que não ia ali. O lugar continuava o mesmo, forte e poderoso. Era uma excelente casa. Isso ela não poderia negar. O ambiente era maravilhoso. O sol era abundante e o vento nunca os deixava com calor. Descendo a ladeira, vinha um pouco de vegetação. E mais à frente e para os lados, as plantações cresciam. Era uma bela paisagem. A abadia tomava conta de todas as suas terras dali de cima. Era dona do ambiente. E Chloe teve certeza de que estava ansiosa por redescobrir mais sobre Baldwin. Achei que não fosse vir. Chloe se virou e viu John parado ao seu lado. Ela sorriu e voltou a observar a abadia. Também pensei, mas não pude ver uma criança chorar e não fazer nada. O cunhado riu e olhou para onde as crianças brincavam com George. Pelo menos agora podemos dizer que você tem um coração. Ela riu e olhou para a irmã. Você falou exatamente como minha mãe. E eu sei que Nora ficou triste. Não precisa me olhar desse jeito. Agora eu estou aqui. Isso que importa. Depois vocês dois se resolvam. Não acho que ela vai esquecer essa recusa facilmente. Chloe foi para a frente da carruagem e olhou para a ladeira abaixo. Eu sei disso. Não precisa me lembrar. John riu e concordou. Só preciso lhe agradecer, porque agora ela vai reclamar no seu ouvido, não no meu. Obrigada pela consideração, cunhado. É para isso que eu estou aqui. Mas agora vou deixá-la aproveitar as belezas de Baldwin sozinha. Só não demore, logo entraremos. Chloe concordou e sorriu. Até que o dia poderia ser melhor do que ela tinha imaginado. E já estava melhorando, só pelo simples fato de que ela poderia observar todas aquelas terras dali, daquele lugar que estava tão perto do céu. Baldwin era gigante. A estrutura dos tempos medievais a deixava majestosa e forte perante todo aquele verde. A casa era o grande rei dali, e nem os céus ousavam desafiá-lo. Chloe já conhecia todo aquele ambiente. Não era uma surpresa ver toda a construção novamente. Mas as Davis eram as únicas do grupo que não conheciam o local. E com isso foi acertado entre todo o grupo que deveria haver uma excursão pelos pontos principais da casa, para assim mãe e filha conhecerem mais daquele enorme ambiente e fazer os que já conheciam relembrarem da arquitetura. As crianças foram deixadas com as babás e o resto dos adultos, acompanhados pela pequena Ashley, seguiram para dentro de Baldwin. O hall da casa era gigante. O chão era todo de madeira e as principais janelas detinham vitrais medievais. O colorido do vidro deixava um ambiente escuro e em tons diferentes de acordo com a posição do sol, o que era algo delicado e único em cada momento. O local era muito bem mobiliado. Além de grande e decorado com móveis antigos, tons escuros fechavam o hall como um lugar grande, bem organizado, de áurea escura, porém muito reconfortante. As Davis ficaram maravilhadas com o que viam. A construção mais velha que muitas coisas já vistas por aqueles olhos que brilhavam, reinava em suas mentes. A sala de estar, que era adjacente ao hall, tinha uma atmosfera um pouco menos escura. Havia alguns sofás de diferentes formas e tamanhos, uma pequena mesa no centro que continha alguns papéis e um jarro vazio. Ali, os vitrais já não predominavam. As janelas eram como os vidros normais e davam para ver todo o ambiente de fora da casa. Tinha alguns móveis espalhados pelos cantos e um enorme tapete que parecia ser bastante antigo. George parou por um tempo ao lado de Ashley e passou a lhe contar histórias sobre o que estava bordado no pano. A senhora Davis andava pelos cantos olhando tudo e ficando maravilhada com cada parte do ambiente. E Chloe chegou perto do pároco, que parecia distraído, olhando para fora. Quais serão os nossos passos depois dessa pequena excursão? Ele a olhou surpreso, mas logo voltou a focar na paisagem. Iremos ao jardim passar um tempo por lá. Chloe sorriu e concordou. Ótimo, assim terei tempo para conversar com Nora. Joseph sorriu e a olhou. A senhora Clark está bastante incomodada com a falta da senhorita. Tenho certeza que agora ela está mais feliz. Feliz ela está, porém ainda não esqueceu a minha recusa. O tempo fará com que ela esqueça, tenho certeza disso. Venham, estamos indo para a galeria. Os dois olharam para John, que os chamava no fim da sala, e o seguiram. A casa era grande demais para parar em um lugar por muito tempo. A galeria era o local que Chloe mais gostava dali. Os vitrais haviam retornado, porém em menor tamanho. O papel de parede era verde, com desenhos de flores selvagens, e já estava bastante desgastado.
porém ainda passava a sensação de seriedade e beleza que tinha desde seu início. Os quadros que ficavam ali eram praticamente da família Hamilton. Havia pinturas antigas dos primeiros proprietários até as dos mais recentes. Também se encontravam ali, por ação de George, quadros que descreviam toda a propriedade. O dono das terras gostava daquele pequeno posto de observação e reunia ali todas as obras que retratavam a propriedade em algum momento de sua longa vida. Abigail se aproximou de Chloe e começou a lhe pedir explicações. A Griffith estranhou de início, afinal ela era apenas uma das visitas, e com certeza não tinha ido tanto assim a Baldwin como os outros. Mas ela acabou percebendo que a Sra. Davis tinha medo de parecer inculta demais, e que o pároco Joseph, que estava ao lado delas, não via isso como problema, e a ajudava em tudo. Além de, claro, ter opinião sincera de Chloe e suas histórias sobre os quadros dos Hamiltons. George estava ocupado demais guiando Ashley e a Sra. Taylor para prestar atenção no que ela dizia. Então a Griffith aproveitou e falou com bastante tranquilidade sobre tudo que sabia que tinha relação àquela gigante sala. Nora e John tinham se afastado do grupo e conversavam entre si. Os dois estavam perto de um dos vitrais e pareciam entretidos demais no assunto para observar o que o resto do grupo fazia. Os dois Forsters, junto com Isabella, iam à frente. A jovem, que tinha sempre um péssimo humor com si, não estava disposta a aproveitar o ambiente, e o Sr. Taylor acabou os acompanhando. A senhorita conhece todos os irmãos Hamilton? Chloe olhou para Abigail e sorriu. Sim, eu os conheço há mais de 10 anos, quando meu cunhado era apenas um pretendente de Nora. Ela sorriu e concordou. Isso é tão bonito, a relação que os Clark e os Hamilton têm. Sim, eu também acho. É uma amizade que ultrapassa os anos e as gerações. Os três pararam em frente a um enorme quadro que estava na parede acima da segunda lareira da sala. Sua moldura era forte, bordada com prata e ouro, e a pintura continha os 3 homens Hamiltons. George estava no centro, usava uma roupa preta, bastante formal, e tinha sua mão esquerda no bolso. O homem ao seu lado esquerdo era Charles, o irmão do meio, e o que se situava ao lado direito era Leonard, o mais novo dos 3. Eles estão tão bonitos nessa pintura, não é mesmo, senhorita Griffith? Chloe deu uma singela risada e olhou para o lado oposto da sala. George continuava com Ashley, lhe ensinando tudo o que a menina pedia. Acho que o quadro está bastante parecido com a realidade. Isso é ótimo, mostra que o artista fez um bom trabalho. Mas acho que o Sr. George tem um porte mais elevado na pintura, se sobressaindo aos dos outros irmãos. Não que eles não tenham, mas acho que ficou mais visível nele. O que a senhorita acha? Ela observou bem o quadro, voltou para olhar o Hamilton e tentou comparar o máximo que pôde. Charles e Leonard eram muito mais abertos e simpáticos que George, e claramente dava para ver isso na pintura. Os 3 eram parecidos, apesar de terem idades diferentes, e cada um vivê-las de formas diferentes. O mais velho havia herdado a propriedade e fazia um excelente trabalho. O do meio era um dos melhores advogados que Londres tinha, e Leonard estava na marinha viajando pelo mar. Mas ainda assim eram parecidos, principalmente com o físico. Os cabelos negros e as expressões fortes e marcadas deixavam claro para a sociedade quem eram. Só um Hamilton teria tudo aquilo e seria reconhecido com orgulho e admiração. Acho que você está certa. O Hamilton mais velho conseguiu a melhor representação. A Sra. Davis sorriu e começou a prestar atenção em outra pintura, dando por encerrada a conversa. Porém, Chloe continuou olhando para o quadro. Estava avaliando se tinha falado a coisa certa, mas seus pensamentos foram interrompidos por Joseph. Vou deixá-la olhando um pouco mais para os senhores Hamiltons, mas não fique o dia todo aí. Temos outras coisas para fazer. E soltando uma risada provocativa, o pároco saiu. Ela deu mais uma olhada para o quadro e se afastou. Queria olhar uma pintura da residência no século XVII. Aquele seria o quadro que mais estava com vontade de ver. Depois da galeria, o grupo se dirigiu para a biblioteca. O local, que tinha prateleiras abarrotadas de livros até o teto e cheirava a papel novo e tinha a fraca quentura da lareira, estava bastante aconchegante. E Chloe se viu desejando terminar o livro que Adam havia lhe indicado. A pequena Ashley ficou encantada com tudo aquilo. Seus olhos brilhavam e ela não parava de olhar para cada canto da sala. Você já sabe ler, Ashley? Ela olhou para a Griffith e deu um sorriso desanimado. Não muito, senhorita. Minha mamãe me ensina um pouco às vezes.
Chloe olhou para Nora, que estava conversando com a senhora Taylor, e lhe chamou pelo olhar. A irmã, percebendo que era algo sério, logo se juntou às duas. Nora, a Ashley acabou de me dizer que ainda não sabe ler direito. O que você acha disso? A mais velha se abaixou e acariciou o rosto da menina. Isso não é algo bom. Precisamos resolver esse problema. Eu não quero ser um incômodo, senhora Clark. Nora sorriu e levantou. Você não será, meu bem. Ah, que tal você ter aula com John e Richard? Ashley sorriu com toda a alegria que tinha e concordou. Seria maravilhoso! Posso contar para a mamãe? Claro que pode, meu bem. A pequena deu um rápido abraço nas duas e saiu correndo atrás da mãe. Por que você não pede para o Sr. Joseph resolver isso? Nora olhou e pareceu pensativa. Acho melhor ela, em primeiro lugar, ter algumas aulas com os meninos para não ficar constrangida e aprender com mais cuidado. Depois falarei com ele para colocá-la em uma turma da paróquia. Que é estranho. Ela tem 8 anos e ainda não frequenta a escola. Nora olhou para as Davis e concordou. Provavelmente eles estão tendo dificuldade com isso. Não deixarei de ajudar. E obrigada por ter feito isso. Por se preocupar com ela. Chloe sorriu e olhou para a irmã. Você sabe que eu me preocupo. Só não sou tão dedicada quanto você. E desculpa por ter falado não para esse passeio. Eu sei que você contava comigo e eu visei apenas o meu lado. A Clark segurou em sua mão e deu um singelo sorriso. Era tudo o que eu desejava escutar. E com isso, as duas se juntaram ao resto do grupo que estava indo para o pátio dos claustros. Ao contrário das outras casas e propriedades, os jardins de Baldwin não ficavam logo atrás da abadia. Eles seguiam o estilo dos tempos medievais, época em que haviam sido projetados, e com isso, ficavam ladeira abaixo. O grupo, que já estava acostumado, atravessou a sala de chá que seria de uso da senhora do local, mas que desde a morte da mãe de George estava fechada, entraram na varanda interna e saíram pela porta lateral. Aquela parte da casa era a mais nova. Ela ficava no lado direito da residência e havia sido reformada pelos pais do Hamilton. O grupo andou pelo lado de fora até o fim da casa. Ali foram mais para a direita. Havia um pequeno muro de pedra que seguia por toda a extensão da abadia e, bem no meio, abriu uma escada. Ela que era responsável por levar todos aos jardins. A construção era antiga e tomada pelo tempo. Não havia corrimão e as pedras tinham sinal de musgo e plantas rasteiras. Tomem cuidado, essa escada é perigosa. John foi na frente do grupo. Ele andava devagar e sempre estava perto de Nora, que ia com cuidado e segurava a mão de Ashley. Senhorita Chloe, não tem nenhuma outra forma de chegarmos até lá? A Griffith olhou para a senhora Davis, que era sua companheira naquela jornada, e sorriu. Tem sim, mas é pela estrada da casa. Ou seja, teríamos que voltar tudo. E como somos em maioria adultos, não tem problema descer por aqui. Ela viu receio nos olhos de Abigail e lhe deu o braço. Não fique preocupada. Quando você menos perceber, já estará em terra firme. É assim que desejo. Essa escada é muito íngreme e grande. Acho que é minha primeira vez vendo algo assim. Chloe riu e concordou. Esse tipo de arquitetura é difícil de se encontrar. Estamos em uma época que as pessoas não ligam para o passado. Agora todos procuram o futuro e só dão valor a isso. Mas o futuro não é o melhor? Pois aí poderemos mudá-lo e melhorar várias situações, e até mesmo mudar escolhas erradas. O futuro tem suas vantagens, mas olhe para tudo isso. Como não podemos valorizar algo que é dono de sua própria história, algo que nos ajudou a ser quem somos? O passado é isso, é a base de quem nos tornamos. E se isso não é motivo suficiente para ser valorizado, então não sei o que significa o termo valorizar. Abigail concordou. Sim, a senhorita está certa com esse pensamento. Precisamos dar valor ao que nos for bom. Chloe sorriu e concordou. A conversa acabou ali. A senhora Davis estava focada demais na descida para poder conseguir argumentar sobre algo, o que ela achou divertido. Não era como se tivesse vivido, subindo e descendo aquela escada. Porém, não era algo difícil de fazer. Ela ia com cautela, como sempre fazia com tudo, mas tomava as decisões certas, como, por exemplo, colocar os pés na pedra exata ou ajudar Abigail a não escorregar. Elas estavam no meio da escada quando Chloe viu o que mais esperou reencontrar. Naquela altura da descida, o jardim já era visível e com isso trazia uma enorme visão do que os esperava atrás da abadia. Olhe para frente, senhora Davis. Não perca essa visão maravilhosa. Abigail, que estava mais preocupada com a inclinação da descida, fez o que a Griffith pediu
e Chloe sorriu quando viu os olhos da companheira brilharem com o que via. O jardim de Baldwin se estendia em uma planície. Não era um jardim enorme, dava claramente para ver as delimitações feitas ao longo do tempo. Na época medieval, ele era apenas um canteiro diminuto, onde servia para se ter ar puro nas épocas de calor. Depois, com os primeiros Hamiltons adquirindo a casa, o jardim foi aumentando e ultrapassou o muro de pedra que o cercava. E a partir dali, não parou mais. Cada proprietário que assumisse fazia alguma adição ou melhoramento no local. O jardim agora tinha as delimitações em maior escala. Flores, árvores, plantas, existia tudo ali de diferentes espécies, todas bem cuidadas e zeladas pelo jardineiro. Mas o mais impressionante do local não era aquela passagem de tempo feita pelos donos de Baldwin, mas sim o desenho que todas aquelas partes separadas do jardim faziam. Uns diziam que ela representava cada ponto dos domínios da abadia. Outros falavam que não havia sido nada planejado e que o desenho tinha sido feito sem intenção. Porém, as pessoas oriundas da casa, os Hamilton, falavam que aquilo era o desenho do brasão da família. Chloe também viu o brasão, mas ela não ligava para aquilo. Ligava para o ponto em destaque de todo o jardim, as combinações de diferentes coisas que formavam uma perfeita harmonia de cores e sentimentos. Aquilo sim era que os jardins de Baldwin realmente queriam passar: harmonia. É maravilhoso, senhorita Chloe. Ela sorriu e concordou. Sim, eu sei que é. Agora vire-se para casa. Abigail fez o que a Griffith tinha falado, e juntas as duas viram mais uma perfeita paisagem. Ali era o ponto exato que a casa começava a sumir de vista. A escada já tomava praticamente toda a visão das duas. Porém, ainda assim, havia a melhor visão de Baldwin. A abadia estava presente, porém o que mais chamava a atenção era a sua parte de cima. Os andares acima do térreo e do teto ainda eram visíveis e formavam um belíssimo desenho, com seus picos e arquitetura gótica. Elas estavam no ponto exato da perfeição daquela propriedade. Porém, enquanto olhavam para cima, George apareceu. O dono de Baldwin tinha ficado para trás. Havia ido resolver alguns problemas e tinha deixado o grupo seguir caminho. O Hamilton descia tranquilamente. Tinha uma mão no bolso, que era quase um tipo de mania, e assim que se aproximou das duas, deu um sorriso bastante educado. O que ainda estão fazendo aqui, quando o resto do grupo já está lá embaixo? Eu tenho medo, Sr. Hamilton. A senhorita Chloe resolveu me fazer companhia. Ele as olhou e logo se pôs ao lado de Abigail. Não seja por isso, eu ajudarei também. Como é a sua primeira vez, Sra. Davis, é mais que normal ter medo dessa descida. George ofereceu o braço para Davis, que aceitou com bastante gratidão, e com Chloe do outro lado da acompanhante, eles foram descendo. O Hamilton passava muita segurança em seu andar, e isso fez o ritmo das duas aumentar. A Sra. Davis agora conversava muito mais e não se preocupava tanto com a descida. Você tem algum planejamento de mandar pintarem essa paisagem? Os companheiros a olharam. A Sra. Davis parecia surpresa com o súbito comentário de Chloe, mas George não demonstrou nenhuma alteração de humor. Sim, eu já mandei fazer uma pintura dessa vista, mas ainda não está pronta. Ah, que ótimo, Sr. Hamilton. A senhorita Chloe estava me mostrando o quão linda essa parte da casa é. Ótima ideia essa de fazer uma pintura. Não sabia que vocês estavam admirando essa paisagem. Assim que estiver pronto, eu chamarei todos para verem a pintura. Isso será maravilhoso. A Sra. Davis sorriu e eles logo voltaram a andar. Chloe tinha ficado feliz também. Mandar fazer uma pintura daquela paisagem seria uma das melhores coisas que George tinha feito. E uma das poucas que eles tinham em comum. Padrinho, venha me pegar! O pequeno John foi correndo até o fim da escada e abriu os braços para o Hamilton. George fez um pequeno cumprimento para as companheiras e saiu atrás do menino, que agora corria e ria do mais velho. Será um belo dia. Chloe olhou para Abigail e concordou. Sim, será mesmo.